Bom, pessoal, vou gravar o restinho da aula, então, que faltou, ok? Vai junto com essa, tá? Como 1 e 2 ou A e B, tudo bem? Bom, vamos lá, então, só terminar para vocês, então. Prontinho. Então, estávamos falando aqui, né, sobre esses órgãos sensoriais, né, os olhos dos insetos, então, tá? Mas temos outros órgãos também, tá, gente? Que são sensoriais, esses insetos são providos de inúmeros órgãos sensoriais, então. Bom, dentre eles, olha lá, temos órgãos receptores para tato, né? Então, percepção mecânica. O tato é um órgão, então, sensorial mecânico, né? Então, olha lá, onde vai estar presente, então, esses órgãos de percepção mecânica? Vão estar nas pernas, captam vibração do substrato, né? Podem sentir pressão por contato também, né? Então, esses órgãos podem ser em forma de sensilas, né? Alguns pelos diferenciados que a gente nota numa variedade de insetos. Quando a gente pega uma mosca, né? A gente consegue, então, diferenciar os pelinhos mais normais com esses pelos específicos e que são sensoriais, tá? Então, normalmente distribuídos aí através de locais específicos do corpo, principalmente aí em relação às pernas. Por isso também aqueles, né? A gente é muito difícil pegar um mosquitinho, na hora que você pensa que vai bater nele, ele já pulou, né? Porque ele sente as variações que pode estar ocorrendo, né? Tá lá mordendo seu pé, você dá uma entortadinha, puf, ele já, devido a essas, então, percepções aí de mudanças, né? De vibração, ou seja, de pressão que ocorra. Quimiorrecepção. Então, temos quimiorreceptores aí, olha, né? Como o olfato, tá? Então, quem falou que não existe olfato em inseto? Podem sentir cheiros, então, também através de sensilas, né? Especializadas aí para captar, então, esses odores, tá, gente? Isso a gente percebe bastante em insetos, né? Uma vez que eles mostram preferências a diversos tipos de alimentação. A gente olha, existem algumas borboletas, né? Lógico, que vão para flores cheirosas e tudo mais, mas nós temos também as mariposas, gente, que são atraídas por cheiros assim horríveis também, tá? Existem alguns cheiros assim, até mesmo algumas plantas, né, que até se especializaram no odor das suas flores para atrair certos tipos de planta, de insetos. Para quê? Para que esse inseto possa polinizar, né? Polinizar essa planta. Então, foi uma coevolução aí, né? Uma coisa bastante assim legal de ter acontecido, né? Como que a gente pode perceber, então, esse tipo de interação que ocorre, né? Então, existem esses quimioceptores que podem ser sensilas também, tá? Ou ainda em forma de poros sensoriais nas peças bucais, tá? Nas vespas e formigas, abelhas e borboletas, a gente também vê essas sensilas principalmente presentes nas antenas, e elas são capazes de ter esse olfato através dessas estruturas antenais, tá? Mariposas e moscas também vão ter nas pernas, sentem odores à distância, principalmente quando a gente trata de mosca, né? Uma vez que elas são as primeiras a chegarem quando existe um odor bastante forte, né? Mesmo que ainda ele esteja ainda fraco,
são perceptíveis a essas moscas a longas distâncias, tá? São os primeiros insetos a chegar, então, principalmente nesse caso, né? Por isso é que elas são uma dos insetos ali mais estudados em relação ao estudo forense, tá? Que a gente vai ver também com particularidade depois. Paladar, olha lá, células quimiosensoriais, então, existente, então, principalmente na parte da boca, nas patas, que também pode sentir, então, esse sabor, o paladar, então, desse alimento, tá? A audição, então, já é direcionada à mecanorrecepção, né? Então, existe uma estrutura chamada tímpano, principalmente quando a gente olha os ortópteras, a gente pode ver isso com bastante evidência, tá? Onde nós temos ali, então, nas patas, uma depressãozinha. É muito bonitinho, um orientando meu trabalhou com ortóptera, né? E a gente conheceu algumas estruturas muito legais nesse grupo de ortópteros, tá? Então, essa estrutura está presente e ela, então, tem essa propriedade da mecanorrecepção, tá? Então, podem também outras estruturas, sem ser o tímpano, né? Pode ser as cincilas também, tá? Em forma de pelos, né? Ou alguns locais de depressão, como é essa estrutura do tímpano, então, tá? Porque, olha lá, então, existe uma audição que ela capta, assim, ó, em uma frequência bastante ampliada mesmo de som, tá? Então, desde do mais mínimo possível lá inaudível, né, para a gente, existe uma faixa, então, né, uma faixa bastante ampliada de som, onde a gente talvez comece, né, numa faixa que a gente começa a ouvir daqui para cá, elas ouvem desde aqui até aqui. Então, uma ampliação aí de frequência capazes de serem captadas por esses insetos, tá? Outra coisa também, olha, eu só não deixei em negrito aqui, acho que eu acabei esquecendo, é o órgão fotogênico também, né? Que é assim, a gente vê em muitos grupos de insetos também, que é aquela luzinha, luminescência, então capaz de alguns insetos gerar essa luminescência, né? Que é o que a gente vê, né, nos pisca-pisca, né? Naqueles bichinhos que a gente gosta tanto também, né? Então, é uma produção, é uma luz fria, né, gente? E existem células especializadas fotogênicas, né? Que elas contêm a luciferina, então, tá? Então, essa luciferina vai ser oxidada, então, pela luciferase, e nessa oxidação, portanto, gente, existe, então, essa produção de luz, então, tá? De luminescência, tá? Então, normalmente, essa luminescência, ela atravessa essa célula, atravessa a pleura, a membrana da pleura. Normalmente, essas células não vão estar não vão estar posicionadas abaixo do dos externos, né, das camadas mais quitinosas, e sim mais das membranas pleurais, onde é mais transparente, né? Então, atravessa e essa luz, essa luminescência, ela é enxergada. E vai aí dentre esses tons de amarelo para o azul, né? Que é o que a gente mais enxerga mesmo, esses tons emanados aí pelos insetos, tá? Produzidos por eles. Comportamento também, olha, gente, então, quando a gente fala em insetos, a gente sabe que existem comportamentos variados, né? E esse comportamento vem com esse grupo de animais aí que ele já é inato, né? Então ele não se aprende, já vem já é da natureza desses animais, então
E a gente pode observar em grupos, né, específicos aí que a gente pode acompanhar animais sociais, subsociais e também animais solitários, né? Então a gente vê dentro dos sociais, a gente coloca ali as abelhas, os cupins, né? Até mesmo as formigas, existem, né? Certo tipo de, de grupamento social, né? De uma organização, principalmente abelhas e cupins, existe uma organização assim invejável entre eles, né? Como a gente pode ver aí os insetos vivendo sozinhos também, né? Solitários, então, tá? E aí agora chegamos, falamos ali bastante, né, da fisiologia, né, desses sistemas, dos órgãos, então, importantes aí para a gente conhecer como funciona fisiologicamente alguns desses, esses insetos, mas a gente ainda vai, conforme as aulas vão passando, a gente vai ainda destrinchar mais essa fisiologia, né? Temos que falar de reprodução, hormônios, né? E vamos falar mais com calma aí a seguir. Mas voltamos ali para o exoesqueleto, para a gente, né, realmente conhecer para poder dar seguimento nas aulas, então. Bom, então a gente tem esse exoesqueleto que é quitinoso, né? Formado por uma cutícula que vai formar esse exoesqueleto aqui, olha, nessas placas, então, tá? Que são chamados de escleritos, tá, gente? Então, todos esses escleritos, então, vai recobrir esse animal. Ele precisa dessa proteção uma vez que estão no ambiente terrestre, né? E eles têm que economizar água, né? Bom, aí, o que acontece? Nós temos divisões, tá? Em relação a essas placas, a esse exoesqueleto, né? Ele está dividido aí em tergito, que são essas placas dorsais, né? Essa parte aqui superior, e nós temos o pleurito, que é a placa lateral, aqui onde a gente vê o pleurito, tá, gente? Onde nós temos o quê? Que é um local, gente, maleável, tá? Onde é muito mais macio, onde a gente vai ter inserções de pernas, tá? Onde nós vamos ter locais de inserções também das traqueias, né? Para haver respiração. E nós vamos ter o esternito, que então aí são as placas, então, ventrais, tá? Que está mais a parte ventral, então, tá bom? Aqui, olha, como vocês podem ver, as pernas, né, aderidas a esses locais, então, mais maleáveis, tá? E normalmente o que eu estava falando para vocês é nesse pleurito, né, através desses locais, né, mais de consistência mais macia e também de tecido que promove, então, aquela possibilita, então, a luminescência ser observada, porque atravessa por essa parte e não através do pleurito e tudo mais, que já existe uma consistência mais rígida. Em relação à musculatura, então, a gente sabe que esses animais, né, possuem, então, esse exoesqueleto e é como se ele fosse o esqueleto, só que é um esqueleto externo, por fora, gente. E esses animais conseguem andar, né? São que têm todas as patas articuladas, né? A, a, a movimentação dessas patas são muito mais
otimizadas nesse grupo, né? Então, olha lá. Então, como que esse sistema muscular está? Onde que ele se liga? Se ele não tem um osso, não tem um esqueleto interno aqui para se ligar, gente, ele então se liga à parede do exoesqueleto, tá? É a parede do exoesqueleto que vai servir de suporte para que essa musculatura se insira, para que possa haver, então, a movimentação das estruturas, então, locomotoras, tá? Musculatura estriada, então, a gente sabe que musculatura estriada é composta de fibras, então, que são bastante poderosas, tá? E isso, principalmente para o grupo de insetos, promove essas ações rápidas, né? E é lógico que lá nos órgãos viscerais vão ser também musculatura lisa, devido, né, à necessidade de uma movimentação mais lenta, né, para que promova essa movimentação interna. Mas em relação a asas, né, e membros locomotores, as fibras, né, são todas de musculatura estriada, então, tá? Então, olha aqui, ó. Isso aqui, então, olha, nada como, como se fosse ó, o braço humano, mas a gente tem osso, a gente tem o esqueleto e os músculos estão ligados aos ossos, né? Então, quem faz o movimento na gente é osso e mais músculo, né? Não adiantava a gente ter osso, mas a gente, né, se não tivesse músculo, eu não conseguiria dobrar esses braços, né? E também, se eu tivesse só músculo também, só ia ficar mais caído, não teria como puxar se não tivesse uma alavanca, né? Então, é uma espécie de alavanca criada entre esses dois. Portanto, gente, o que que acontece? Nos insetos é isso aqui. Ao invés do osso interno, eu tenho então esse exoesqueleto externo e a musculatura ligando a esse exoesqueleto. Como que vai mexer? Gente, em cada ligamento que eu tenho, né, da separação dessas partes, então, aqui, desses animais, eu tenho locais onde esse exoesqueleto não existe, tá? Então, existe membranas aqui, como lá no pleurito, tá? Para quê? Para que esse exoesqueleto tenha uma mobilidade. Porque se ele fosse inteiro aqui, gente, esse músculo ia puxar, mas a perna ia vir reta, tá? E não, os insetos conseguem dobrar, tá? Conseguem fazer toda essa movimentação, né? Pular, saltar, agarrar, tá? Então, são esses locais, então, de junção, onde eu vou ter, então, essas membranas, né? E que faz com que eu ligue em um segmento e essa musculatura, ele está ligado aqui no outro segmento. Então, quando ele puxa, eu tenho membrana aqui, então contrai aqui e eu consigo puxar esse segmento seguinte, tá? E assim por diante, então. Em relação à respiração, né? Então, vamos lá. Então, a gente sabe que esses animais vão ter o tipo de respiração traqueal, formado, então, por todo um sistema de traqueias, né? Que vão, então, adentrar para dentro do corpo desses insetos e vão lá fazer ligações com musculatura, principalmente, tá? E órgãos e tudo mais, para levar oxigênio. Então, esse tipo de respiração, então, olha, está localizada um espiráculo lá no
pleurito, gente, só voltando à nossa figura anterior, olha aqui, então, essa região do pleurito, onde nós temos essa consistência mais macia, é onde se insere, portanto, tá? Os espiráculos. Os espiráculos são as portas de entrada, então, para as traqueias, tá bom? Então, normalmente, esses espiráculos, olha lá, eles possuem, então, os tricomas, né? Como se fosse alguns pelos ali, que fazem o fechamento e abertura para a entrada do oxigênio, né? E a fechar, e para também fazer a limpeza, tá? Não deixar entrar também muita sujeira com esse oxigênio que está entrando. Aqui, olha, a gente vê uma lagarta ainda, tá? Então, nessa fase de vida aqui, olha, a gente pode ver o posicionamento desses espiráculos, tá? E como, então, eles se ramificam ao longo do corpo, então, desses insetos, tá? Aqui também a lagarta, olha, onde a gente pode ver esses espiráculos, tá? Laterais, tá bom? E depois, posteriormente, após a metamorfose, essa borboleta ou essa mariposa vai apresentar os espiráculos também. Muitas vezes a gente tem mudança na quantidade de espiráculos também, tá, gente? Dependendo da fase de vida desses insetos. A gente tem também, olha, para a gente perceber que essa traqueia, então, né, se inicia aqui junto à cutícula desse inseto e ela vai seguir por um canal, por um tubo, e esse passa outro tubo transversal, né? Transversal não, longitudinal ao corpo, que vai ter acesso à entrada de ar que entra aqui, vem para cá e vem para cá. E ela vai afilando cada vez mais e se ramificando também cada vez mais, tá? Então, a gente tem a traqueia e as traquéolas, então, que são, então, essas ramificações mais finas, então, que vão levar o oxigênio até os tecidos, então, principalmente tecido muscular, né, pessoal? Então, esses animais, esses insetos voam, tá? E durante o voo, essa musculatura tem que ser provida de oxigênio, né? Então, existe uma necessidade bastante alta de oxigênio de consumo durante esse voo, né? Então, as traquéolas, as traqueias, então, suprem eficientemente esse tipo de respiração ali e de manutenção desses tecidos para essa tarefa, tá? Aqui, gente, só mostrando, né, uma ninfa, tá? De tricóptera, que ela é aquática no momento ali de ninfa, tá? Num momento, num estágio de vida dela. Então, o que acontece? Ela não respira por traqueia, tá? Porque essa traqueia, então, é uma respiração, então, para ambiente terrestre, tá? Então, nesse momento de ninfa em que ela é aquática, ela utiliza então a respiração branquial. E isso é modificado depois quando ela passa pela metamorfose e está no ambiente terrestre. Então, respiração, maioria com sistema traqueal, altamente eficiente para esses artrópodes, né? Os aquáticos com formas branquiais, como a gente falou, a água não tem jeito, então as brânquias é que serão um sistema eficiente para esse tipo de ambiente. Sistema traqueal são essas invaginações, então, tubulares, e que são extensíveis, isso é, né? Se expande, né? Por todo o corpo, então, pela parede do corpo, e se abrem através da cutícula por esses poros que a gente
determinou que são os espiráculos, tá? Então, lá nas paredes pleurais, então, do tórax e do abdômen, alguns vão estar restritos somente a mais ali a parte do tórax, tá? Dependendo do grupo de insetos, tá? Os espiráculos localizam-se na lateral do corpo e pode ser de 1 a 10 pares, tá? Então, por isso que eles são variáveis aí, dependendo do grupo. O ar é conduzido diretamente até as células, constituído de tubo de ar que leva o oxigênio direto aos tecidos e células e permite o alto valor metabólico exigido, então. Parede da traqueia é esclerotizado, né? Então, nós temos tenídeos, né? Como se fosse realmente a nossa traqueia, tá? Onde ela é constituída para que ela não colabe, não cole, não amasse, né? Sempre permaneça como um canal e ela sempre é renovada, né? Através das mudas. Quando ocorre muda, todo então essa parede aí da traqueia, tá, gente? Desculpa, aqui tem um acento, esse acento não deveria estar aqui. Traqueia não é acentuado. E então, toda essa traqueia é renovada o seu tecido para que ela permaneça sempre, né, otimizada para essa funcionalidade, para essa necessidade fisiológica que é a respiração. A anastomose, né, são bifurcações da traqueia, né, comunicações de canais, onde a gente fala que ela, então, se ramifica cada vez mais em traquéulas, né, em traqueias mais fininhas, para alcançar, então, tecidos e células, então. Respiração traqueal, olha, portanto, sangue não participa de né, de respiração, gente. Olha lá. Então, a respiração, ela é, então, através das traqueias, e traqueias são formadas aí, ó, formam um sistema de tubos aéreos e são revestidos por quitina, que conduzem, então, esse oxigênio aos tecidos do corpo. O fluxo do ar é regulado pela abertura e o fechamento dos poros, né? Especiais situados no exoesqueleto, lá nos pleuritos, né? Denominados estigmas, né? Onde existem, então, os ostíolos, tá? Existem insetos em aracnídeos, em xilópodos, em diplópodos também, assim como nos insetos. O ar, né, parece ser tomado pelos espiráculos mais anteriores, que são os torácicos, e eliminados pelos espiráculos abdominais, tá, gente? Então, oxigênio O2 mais para os anteriores e CO2 pelo posteriores. Mas existem também literaturas em que isso não é evidenciado, né? Que a traqueia ela é capaz de fazer, então, entrada de oxigênio e saída de CO2 pelos mesmos locais, tá? Reduz o tamanho do corpo, tá? Então, esse tipo de respiração traqueal também, gente, ó, ele vai reduzir o tamanho do corpo, como é o que a gente vê em insetos. A gente não vê insetos enormes, né? Por quê? A taxa de difusão do gás não pode ser controlada e apenas mostra essa eficiência quando, então, os organismos são de tamanhos pequenos, então. E mostra-se totalmente eficiente, então, para esse grupos de insetos, tá? Então, isso aqui que a gente falou, né? E aqui tem aquele esqueminha, né? Tanto O2 pode entrar, quanto CO2 pode sair, então, pelo mesmo canal traqueolar, tá, gente? Então, dessa forma que a gente também pode obter essa informação aí, tá? Então, musculatura do voo demanda essa enormidade de oxigênio, né? Então,
e os túbulos traqueais, então, invadem, então, todas essas fibras musculares para fazer essa troca aí de gases, então, né? Renovar sempre para esse gasto energético que tem o tecido muscular aí, principalmente em momentos de voo, dessas atividades aí bastante intensas que são dos insetos, tá? Era isso então, pessoal, que faltava para hoje, ok? Isso daí já está indo lá junto com a atividade, então, ok? Abraço a todos. Qualquer dúvida, próxima aula, tragam tudo escritinho e a gente já desfaz tudo, ok? Abraço.